Aí, Você sabe por que que a prece da Ana Paula ela é melhor, né? Ela veio cheia de calor, ela vem de Palmas. não é isso não, Thales. A oração, Nossa, aqui em Minas Bem Gerais tá quentinha. terrível. a oração dela é perfeita. Eu também gosto. Então vamos começar a falar de Deus. Ana Paula, você pode fazer oração? Sim. Obrigado. Fechando os nossos olhos nesse momento, nos ligando através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, bem ligado aos nossos mentores, nossos anjos amados e queridos, que nos intuem e fortalecem, bem ligado às equipes espirituais que tanto nos auxiliam e nos amparam. E assim, nos ligamos a Jesus, Mestre amado, que nos conduz a Deus, Pai eterno, fonte de amor e de luz. E bem unidos nesse momento, colocando os nossos sentimentos, colocando as nossas vibrações de amor, nós pedimos que abençoe, Senhor, mais esse momento de estudo, de oração, que abra os nossos entendimentos à Tua Palavra, os nossos corações aos Teus sentimentos. Perdoa as nossas fraquezas e imperfeições, mas fortaleça os nossos corações no caminho do bem hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Ana Paula. Nós paramos no capítulo 6, no versículo 6 do Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre o Filho do Homem, seu Senhor até do sábado, né? Do Cristo, seu governador espiritual do nosso planeta. E a narração continua assim. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga. E lembrando que Jesus ensinava nas sinagogas aos sábados, porque aos sábados era permitido que qualquer pessoa falasse sobre a lei e expusesse os seus pensamentos, não precisavam ser só os doutores da lei. E estava ensinando. E estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. A mão ressequida é que a musculatura, os nervos, o nervo não alimentou a musculatura e os músculos ficam fracos. E não consegue movimentar a mão. E os escribas e fariseus observavam se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Olha que ponto nós chegamos. Veem que o homem tem condição de curar. E eles ficavam olhando, porque se ele curar, nós vamos falar mal dele. Vamos acusá-lo, porque no sábado tem que ser o tempo resguardado para Deus. Então, o próprio falar na sinagoga não deveria existir, não é mesmo? E curar em nome de Deus seria o quê? Não seria cumprir a vontade de Deus? Isso nós podemos trazer para a vida diária. O estudo da Bíblia, ele precisa ser feito tanto em condições históricas, em condições de lógica para separar o joio do trigo, ou seja, o misticismo intencional da linguagem, por isso Jesus falava em parábolas, daquilo que é bem claro. E nós temos que trazer os ensinamentos bíblicos para o nosso dia a dia. Normalmente, quem faz o bem tem uma perseguição muito grande na Terra. Quem falou isso não fui eu, foi o Emmanuel, no livro Renúncia. Ele fala: o trabalhador do Cristo na Terra incomoda as pessoas distantes do Cristo a ponto deles terem um ódio que eles não conseguem explicar.
E ele não entrou em detalhes na explicação da manifestação psicológica sobre isso. E eu não estou dizendo que um santo é um ser perfeito, não. O santo, ele é um ser que veio na Terra fazer a vontade do Pai, melhor do que nós, mas que ainda tem os seus defeitos. O Cristo era perfeito. Nós, quando optamos por trabalhar para Jesus, a nossa vibração, nosso estado de espírito, ele fica mais elevado. As vibrações que a gente emite são vibrações de alta frequência. E os obsessores, os espíritos desencarnados, que são os inimigos de nosso Senhor Jesus, eles percebem isso. E aí o ataque já é gratuito, entre aspas. Não é gratuito, né? Mas eles trabalham contra todos aqueles que querem se melhorar. Vamos elaborar isso. Quantas pessoas, não precisa ser espírito, começaram a falar, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja. Mas dá tudo errado para ir para a igreja. Naquele dia acontece coisas que nunca aconteceram. Pessoas que nem lembravam que existia, você acaba te procurando, te fazendo uma visita, mas justo naquele momento que você ia para o templo, né, ou para a igreja. Seja bem-vinda, dona Lázara. Você pega, por exemplo, uma situação que você está indo, o carro que nunca tinha dado problema, dá problema naquele dia, ou sempre as coisas acontecem porque esses espíritos se alimentam das vibrações de baixo nível que a gente emite. O que são essas vibrações de baixo nível? São vibrações de ódio, de maledicência, de raiva, de inconformação, de preguiça, de sensualidade. E aí, dependendo da situação, nós atraímos espíritos semelhantes. E eles sabem que toda vez que a gente se liga a Deus, e essa ligação nos leva a um templo ou uma reunião em que as pessoas falam de Deus, diminui o poder deles sobre o encarnado. E isso os incomoda, porque demora um tempo ainda para eles retornarem se o encarnado não se melhorar. Porque as vibrações absorvidas nos templos e nos estudos com Cristo, elas geram uma capa protetora contra os pensamentos infelizes desses irmãos. E, da mesma forma, a gente, quando está ligado a eles, algumas vezes a ligação é tão forte que mesmo entrando num templo, numa casa espírita, numa igreja, numa reunião que se fala de Deus, a pessoa não ouve. Dá um sono absurdo, o obsessor coloca a pessoa para dormir, tamanho desespero dele para que não ouça, mas aí depende da gente, se a gente vai deixar ou não que a gente receba essas vibrações de sono. É até engraçado, né? Nós estávamos comentando, algumas pessoas estão lá ativa, normal, começa o estudo, elas dormem, elas só acordam depois que acaba. Os obsessores que não querem que a pessoa ouça ou se ligue de tal maneira ao estudo, para ele continuar fazendo com que a pessoa obedeça em termos de direcionar pensamentos infelizes que os deixam felizes. Por exemplo, nós, quando queremos o bem, procuramos pessoas voltadas para o bem. Quando nós queremos o mal, queremos, vamos dizer, ter uma vida de sensualidade, dificilmente essas pessoas não procuram o álcool, as festas e até as drogas. E, obviamente, você vai encontrar lá pessoas desse mesmo nível vibratório, dessas mesmas ideias, e elas permutam entre si energias que formam uma espécie de poder que lhes dá uma certa energia nesse sentido. Procurar Deus também. Só que a energia, quando a gente se volta para Deus, ela não é mais uma energia primitiva, na busca de sensações, mas é uma energia em que nós temos que elaborar os sentimentos. Aí, quando isso acontece, quando a gente começa a melhorar nossas vibrações, espíritos que nem fizeram parte do nosso passado começam a nos perseguir, porque
principalmente se influenciarmos outros espíritos encarnados e desencarnados que eles dominam. E o ódio fica imenso, eles vêm atrás. Eu vou contar um caso para vocês, em termos mediúnicos, para vocês entenderem isso. Eu estava dando aula em Montes Claros, num colégio em que existia dificuldade de manter a disciplina dos alunos. Eu não posso reclamar disso, eu realmente tinha uma certa disciplina sem que houvesse muita dor de cabeça, mas é porque gente feia dá medo nos outros. Aí eu cheguei na sala dos professores, no intervalo, e um professor saiu de uma sala que eu iria dar aula, dizendo assim, só Deus para dar conta daquela turma. Falou bravo, né? Eu pensei comigo, vou usar Deus, vou começar a orar em sala de aula. Aí o que eu fiz? Peguei a minha hora de dar aula, cheguei para a turma e falei, vocês se importam da gente fazer uma oração, Pai Nosso, antes de começar? Eu tinha esse hábito, ainda tenho, de orar antes de começar meus estudos. Esse é um hábito comum da Idade Média. Nas universidades, nas escolas da Idade Média em diante, antes de começar estudo ou aula, eles faziam oração. Aí, eles aceitaram. Interessantemente, minha atenção foi chamada para uma moça que estava debruçada sobre a carteira. Porque essa menina vivia debruçada sobre a carteira, com a cabeça voltada para baixo. E eu nunca fui de pedir para aluno que não faz nada ir embora, eu deixava lá. Quem me atrapalhasse é que eu pedia para sair. Eu deixei a menina lá. Só que aí, no que foi fazer o Pai Nosso, ela levantou a cabeça e nós fizemos o Pai Nosso. E pela primeira vez, essa moça resolveu copiar. Mas tá bom. Normal, terminou a aula, eram 2 aulas, peguei o carro e fui embora. Quando eu entro no carro, do meu lado, um espírito bravo falou assim, quem é você para orar em sala de aula? Eu falei, mas eu posso orar, não posso? E ele estava muito nervoso, mas muito. Aí o amigo espiritual, ele foi me acompanhando até em casa. Aí o amigo espiritual falou assim, aquele que nos auxilia, né? Falou assim, Thales, ele faz parte de um grupo de espíritos que está há muitos meses trabalhando com aquela moça que levantou a cabeça. E esse final de semana, isso era uma sexta-feira, eles estavam com o intento de conseguir que ela fosse a uma festa e ali ela tivesse uma relação sexual pela primeira vez. E ela tendo essa relação sexual, como ela vem de uma família muito católica, eu não sabia disso, e nem sei se é verdade, porque eu não confirmei. O sentimento de culpa que ela vai ter vai facilitar o acesso deles a ela. Um processo de vingança do passado por ela ter abandonado alguns desses espíritos que estão juntos, depois de ter usado sensualidade e não ter levado a sério os sentimentos deles. Aí eu fui até em casa com esse espírito me mandando vibrações de ódio. Eu estava cansado, e quanto mais cansado, né? Você imagina, dei aula a semana inteira, sexta-feira era de manhã, ainda tinha aula à tarde, à noite, eu ainda dava aula sábado, mas mesmo assim já estava bem cansado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Com ele assim. Ainda tem em casa. Aí o espírito amigo falou, não, você entra que ele não vai entrar na sua casa, ele não tem permissão. Entrei em casa, a gente abre o evangelho e eu fui deitar para descansar um pouquinho. Então, esse espírito foi atrás de mim com ódio muito grande. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, não tenho informação nenhuma e também não quero saber, não sou curioso para essas coisas. Mas aí você vê que só o fato de ter feito uma simples oração na sala de aula gerou isso. Imagina aquela pessoa que faz oração todo dia e convida os outros para orar. O que vai acontecer? Então já existe uma perseguição muito grande. Aí vocês vão observar que isso faz sentido, porque o nosso Senhor Jesus Cristo curava as pessoas doentes. O indivíduo tinha uma mão ressecada a vida inteira. E aí, eles estavam de olho para ver se o indivíduo
ia ser curado para acusar Jesus. Vocês entendem a gravidade disso? Então, esse tipo de coisa, toda vez que alguém, em nome de Jesus, tenta ajudar, claro que nós não temos o poder da cura, até temos, né? Mas ele é demorado, a gente tem que orar, ajudar, doar de nós, aí sim a gente ajuda e ocorre até curas que a gente não sabe. Como nós sabemos, algumas vezes, alguns coágulos são removidos, né? De algumas pessoas sem que a pessoa saiba. É a caridade de Deus que não precisa contar nada para ninguém o que está acontecendo. Então, mesmo assim, a gente acaba sendo perseguido por fazer o bem. Isso é natural. Né? E a maioria das pessoas que querem fazer o bem, normalmente elas são quietas, né? Elas não falam muito. Vocês vão perceber que faz todo sentido, né? Porque a perseguição ainda aumenta se falar. Porque as pessoas que trabalham contra Jesus ou não trabalham para Jesus, elas são pessoas que normalmente elas se expressam com facilidade e elas não querem ouvir que elas estão erradas. Aí o bem, alguém que faz o bem fala que está errado, vocês já imaginam a perseguição que vem por trás disso. Eu consegui fazer a interpretação de forma que vocês entenderam dessa questão, que todo aquele que trabalha para Jesus, ele tem uma marca, que a marca é uma certa areola que a pessoa tem em torno da fronte, das vibrações melhores que ela carrega, e os espíritos obsessores enxergam isso, e os encarnados sentem de alguma forma. E essas pessoas são perseguidas por encarnados e desencarnados. Tudo bem em relação a isso? Sim, tudo bem. Obrigado. Aí, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Jesus conhecia os pensamentos de todos. Ele era um homem, só que na capacidade máxima. Ele vivia em espírito. E a mediunidade de Jesus era máxima. Ele conhecia os pensamentos de todos que estavam. E disse ao homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e põe em pé no meio. E levantando-se ele, pôs-se em pé. Veja que Jesus, sabendo o que eles pensavam, ele tinha a estratégia perfeita para ensinar tanto aqueles que o estavam esperando para o acusarem, quanto aqueles que, mesmo não acusando, veriam o poder de Deus se manifestar na cura que ele faria. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. Ele não perdeu a oportunidade de ensinar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Gente, se uma pessoa daqueles que queriam acusar tivesse a chance de se melhorar, Jesus ia ajudar. Então, ele, conhecendo o pensamento, ele foi trabalhar com eles da seguinte forma. Ele faz uma pergunta. Uma das maneiras de ensinar é indagando, né? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Todo mundo vai falar que é fazer o bem. E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Veja que situação interessante, né? Isso na frente de todos. E ficaram cheios de furor. Olha só que coisa. E discutiam uns com os outros sobre o que fariam a Jesus, porque ele curou a mão de uma pessoa que estava com a mão ressecada a vida toda. Ninguém pensou nesse homem, da felicidade dele de ter uma mão normal, ou projetou nesse homem assim: se eu tivesse uma mão ressecada, eu queria ser curado no sábado, no domingo, na segunda, não importa o dia. Ficaram cheios de furor pelo bem do outro. Vocês entendem a gravidade disso? As pessoas, elas pegam raiva de quem faz o bem. Eu vou pegar um exemplo mais simples aqui, eu vou parar de novo, e aí vocês vão me ajudar, os estudantes aí, né? Os bons alunos não costumam pegar vibrações de raiva dos alunos que não gostam de estudar e querem aproveitar o final de semana? Vocês já viram isso acontecer? Até hoje. Até hoje? Pois é, olha que situação interessante. Porque a pessoa vai estudar e ela fala: não, essa semana eu não vou sair, eu não vou
não vou passear com vocês, os outros ficam com raiva. Como assim? Não, mas eu tenho que estudar. Se você fala para aprender, a coisa já fica complicada. Mas se você fala que tem prova, dá uma diminuída um pouco na situação. Mas, por exemplo, eu quero saber mais, então eu vou pegar o tempo de divertimento e vou transformar em tempo de estudo. Olha que coisa benéfica, gostosa, deixa o indivíduo mais sereno, mais calmo, com a consciência tranquila. E eu já vi acontecer das pessoas ficarem com raiva. Tá? Então vai estudar, e xinga o indivíduo e cortam relações. Cortam relações. Né? Uma coisa completamente sem lógica, a não ser que você seja um dos obsessores que trabalha contra o Cristo reencarnado. Porque eu não sei se vocês sabem, obsessores também reencarnam. Somos nós, que já fomos. Daí a importância de lutarmos para enxergar quem nós somos, para lutarmos contra os nossos erros. Porque se a gente não ficar observando quem nós somos, como é que nós vamos saber que a gente tem erro? Vocês já viram gente ficar brava quando fala que ela tem erro? O espírito, então, sofre demais com isso, porque o espírito fala assim, a gente tem que lutar contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A pessoa fala, não tem essas coisas, não. Porque na cabeça deles, na maioria das pessoas, elas nascem e morrem como elas são. Para nós, não. Para nós, a evolução é uma realidade. Eu preciso sair da Terra melhor do que eu entrei. Nós não viemos aqui para passar férias. Nós não viemos na Terra para utilizarmos o nosso corpo para sentirmos prazeres sem que seja o prazer de fazer o bem. Deus não nos deu a vida para nos divertirmos, mas para chegarmos até Ele, trabalhando. Isso eu falo. Eu trabalho até hoje, meu pai trabalha também. O trabalho é a lei da vida. E todo trabalho voltado para o bem nos aproxima de Deus. E toda ação que não nos leva a Deus, boa ela não é. Então o indivíduo cura um aleijado e recebe furor em troca. Compreendem isso? Que coisa interessante. E muita gente procurando os aplausos do mundo. Precisamos tomar cuidado com isso, porque quando o mundo nos aplaude, a coisa não está boa, significa que nós estamos parecidos com o mundo. Não foi à toa que o Cristo disse, eu venci o mundo. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Olha só, de novo, Cristo orando. Ele dá o exemplo. O Cristo já estava ligado com Deus. O fato dele estar ligado com Deus, por que ele precisava orar? Porque a oração, ela traz consigo 3 instâncias importantes. O pedido, o agradecimento e a adoração. Isso de forma consciente. E aí, quando eu vou me ligar a Deus, eu movo energias profundas da minha alma, que faz com que o meu estado espiritual fique num nível mais alto e nos fortalece contra os erros e contra as dificuldades do mundo. A oração é o mais salutar, benéfico medicamento para a saúde do corpo e da alma. E nós temos artigos científicos mostrando isso. Eu já mostrei aqui uma vez, para quem quiser eu mando, os efeitos da oração sendo estudados de maneira indireta. Estudaram que a oração faz efeito de 2 modos principais. Um modo, pegaram um grupo e falaram que ia orar por aquele grupo. E pegaram outro grupo e disseram que não ia orar por aquele grupo. Mas eram 2 grupos separados que tinham o mesmo tipo de doença. O grupo que recebeu oração melhorou, mas o pessoal falou, eles ficaram sabendo, isso pode ter sido uma, vamos dizer assim, uma motivação íntima. Aí fizeram um trabalho de que pessoas de uma cidade, nos Estados Unidos, oravam para pessoas de outra cidade e eles não se conheciam e não sabiam que ia receber a oração. Só sabiam que ia participar do experimento porque tinham o chamado placebo, né? Aquele que o indivíduo
não receberia a oração. Todos aqueles que receberam a oração tiveram estatisticamente as melhores idênticas àquele outro grupo inicial. Foram 2 trabalhos separados. O pesquisador disse que não sabia explicar o motivo, mas disse que, obviamente, o pensamento direcionado tem o seu efeito. Aconteceu até que uma pessoa de Palmas entrou em contato comigo e falou que ia deixar de ser espírita, porque os colegas dele falaram, isso não tem comprovação. Aí eu fui e mandei os artigos para ele, nunca mais me respondeu, mas eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, ele já orou a noite toda. E depois de orar, então imagina a dificuldade de Jesus, e escolheu 12 deles. Então uma coisa eram os discípulos, que eram muitos. E escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos, a saber. Por que ele fez isso? São 12 tribos de Israel. Cada um tinha responsabilidade por uma das tribos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João são os filhos de Zebedeu. Tiago era o mais velho e João o mais novo. Filipe e Bartolomeu. E Mateus e Tomé. Tomé é o famoso que pediu para ver as mãos de Jesus. Mateus, o único apóstolo que escreveu o evangelho que a igreja passou para nós. Nós prometemos o evangelho que ele é considerado apóstolo. Que não é Pedro. E Judas, irmão de Tiago. De Tiago, filho de Alfeu. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Aqui já avisou que o iria trair. É interessante que Judas está sem irmão aqui. E descendo com eles, parou num lugar plano. Vamos voltar aqui, que é importante. Vocês acham que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim. Sim. Por que ele escolheu? Ele fala. Por que ele escolheu, então? Pelas profecias, tô brincando. Mas pode ser, viu, Maria Tereza? Mas eu passei por uma situação dessa, uma vez conversando com o orientado meu, eu falei, o fulano é muito vaidoso, ele vai me dar trabalho. Aí ele falou, por que você não manda embora? Foi porque é uma desconfiança, eu preciso dar a chance para ele, e todo o tempo que ele ficar conosco, pelo menos a gente vai tentar ensinar alguma coisa para ele. E eu passei por essa situação mais de uma vez, né, em que, de fato, a minha inferioridade me colocou para pedir para umas pessoas ir embora. Outras vezes a inferioridade dominou e eu tive que pedir para ir embora mesmo. Mas em outros casos eu senti a necessidade da pessoa ficar durante um tempo, né, para pelo menos tentar ver se ela enxergava uma outra maneira de ver a ciência, de ver o aprendizado. A gente passa por isso. Então, mesmo que a gente tenha aquela percepção, e o médium tem, né, que a coisa vai dar errado, e na verdade acabou dando mesmo, a gente não pode tomar o julgamento como se a gente tivesse certo. Porque tudo que a gente puder fazer de bem, ainda mais para aquela pessoa que a gente sabe que não está ligada ao bem, é melhor, porque a gente vai ajudar no possível para que a pessoa consiga sair das suas dificuldades. As pessoas que fazem mal, elas não são inimigas, elas são nossas irmãs. Elas precisam de ajuda. Mas aí precisa sabedoria para nós não passarmos a mão na cabeça dessas pessoas, mas agirmos com energia. Porque nós não podemos sermos parceiros de quem faz o mal. Então nós precisamos ter energia. E nós não podemos julgar essas pessoas. Cabe a Deus. Nós não sabemos o que está no coração delas e o que elas já passaram. No livro Jesus no Lar tem lições sobre isso, né? Tadeu chega para Jesus e fala, olha, fui maltratado assim, por um velho e tal, dessa maneira. Aí o Jesus fala, então volta atrás, vai ver por que ele se tratou mal. Aí o Tadeu foi lá na casa desse velho e ele estava com a... Eu não me lembro bem da história, mas a ideia é essa. Ele estava numa situação muito difícil, não sei se estava doente, sem dinheiro para comprar as coisas, ou alguém da família estava doente, e Tadeu foi entender que
ele funcionou como uma esponja, em que o velhinho gritando com ele, jogando a raiva em cima do Tadeu, que é um dos apóstolos, ele meio que desabafou. Então, ele acabou ajudando esse velhinho. Mas é uma das coisas que a gente não consegue saber o que está por trás. Nós não temos essa capacidade. É a necessidade de tratarmos todas as pessoas com carinho. E sermos enérgicos quando o erro acontecer. Não descaridosos, mas enérgicos. Quem diz que energia não é caridade? Algumas vezes o é. Porque se nós não tratarmos com energia e deixarmos o mal acontecer, a situação aí é de responsabilidade nossa também. Acho que tem uma frase mais ou menos assim: o mundo é mau não pelas pessoas más, mas aqueles que veem o mal acontecendo e deixam acontecer. Os apóstolos tinham quantos anos, você sabe? Nessa época, o que eu lembro é que Tiago tinha mais de 50 e João tinha 16, tinha 14 nesse momento. E ele quando está lá com Jesus, na Santa Ceia, tinha 16. Porque ele é o que a gente mais sabe, porque ele morreu no ano 101 depois de Cristo, na ilha de Patmos. Nossa. E dele se sabe que ele foi o único apóstolo que não morreu com algum tipo de sacrifício. Ele morreu de morte natural. Entendi. Ele refugiou em Patmos. Então dele é o que mais se sabe. O resto não é certeza, porque as idades naquela época elas não eram bem contadas, né? Não tinha certidão de nascimento, mas Roma fazia o recenseamento para saber a quantidade. Não interessava bem a idade, mas sabia-se que Pedro não era o mais velho, mas era um dos mais velhos. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Veja, tinha muitos discípulos. Ele escolheu 12 entre eles. E grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidona eram cidades comerciais e que faziam comércio marítimo naquela região do mar da Galileia. E tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. Aqui nós temos, nesse versículo 18, que chamar a atenção para a cura física e para a cura espiritual. Veja como é claro. Eu falei de obsessor, e alguma pessoa pode falar, mas obsessor não existe. Mas como a própria Bíblia fala, olha só, que tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. Gente, nós somos atormentados pelos espíritos imundos. Ele não falou demônio, pelos espíritos imundos. E aí, quando nós pegamos lá em João, né, que a gente comentou no capítulo 4, versículo 1, meus filhinhos, não acreditais em todos os espíritos, verificai se eles são de Deus. Então, nós sabemos que tem dois tipos, pelo menos, os que são de Deus e os que não são de Deus. Daí nós sabemos que existe um mundo espiritual. O próprio Novo Testamento nos mostra isso claramente. Existe um mundo espiritual e lá tem dois tipos de espíritos. O espírito imundo, que o Cristo está falando aqui, e os bons espíritos. Então, não é que o mundo espiritual só tem anjo e demônio. Tem aqueles espíritos dos homens que desencarnaram. E eles entram em contato conosco. Tanto entram em contato que os atormentados entraram em contato e Jesus os curava. Não, mas Deus só deixa os atormentados para poder entrar em contato. Mas aí Deus não é justo, né? Só os ruins que entram em contato. Então Deus, na verdade, a intenção oculta dele é povoar o inferno, não é mesmo? E, aliás, está complicado. Porque se realmente o inferno existir, e estiver debaixo da terra, com a quantidade de gente que já morreu, daqui a pouco vai ter capeta saindo pelos buracos aí. E a coisa vai ficar complicada. E eles eram curados. Jesus curava tanto o físico quanto a alma. Vocês já pensaram nessa coisinha lógica? Se o inferno existe, desde que o mundo é mundo, o inferno deve estar mais cheio que o céu, vocês concordam?
Ou alguém acha o contrário? O céu deve ser aquela planície, assim, ó, gigante. Você olha enquanto as 3 pessoas, uns 15 quilômetros de distância. Para ir para o céu é uma coisa complexa. Imagina, tá lá no céu. E outra também, sem contar que os que estavam no céu devem pular no abismo, né? Porque os anjos tocando harpa, a mesma música o tempo todo. A mesma musiquinha. Você fala, não tem condição. A gente lembra daquela piadinha da criancinha que estava no céu com a mãe, estava aguentando mais a música. Mamãe, se eu ficar bonzinho, sabe, me deixa fazer um passeio no inferno, porque não dá para aguentar aquela monotonia. Como é que nós vamos fazer uma situação dessa? Assim, né? Se a gente for pensar claramente, não faz o menor sentido. Aí se a gente pensar que tem mais seres no inferno, o inferno está debaixo da terra, considerando então essas acepções católicas muito infelizes, o centro da terra já está cheio. É. E aí, como é que vai botar com uma capeta lá? Será que Deus vai mandar para Mercúrio? O planeta mais quente do sistema solar é Vênus, né? Mas vocês entendem essas questões? Que elas não fazem sentido mais. A gente tem coragem de meditar sobre isso. Não dá para ficar seguindo essas ideias, as coisas evoluem. Né? Não podemos ficar assim achando que o inferno está ali, está aqui debaixo da terra. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele poder e curava todos. Aí nós sabemos disso. O espírito da qualidade do Cristo emite vibrações de altíssima qualidade. Então, se você pensa em Jesus, age com Jesus, sai de você vibrações abençoadas que vão fazer bem para as pessoas. Vamos relembrar das coisinhas simples. Não tem pessoas que a gente está perto e se sente bem? Sente assim renovado, protegido? Então, essas pessoas já nos ajudam com as vibrações delas. Já tem pessoas que nós não sentimos bem, não, né? A gente sai com energia pesada, não se sente muito à vontade. Ora, isso não é a matéria que explica. A única explicação é o poder da alma. E são coisas que nós não podemos colocar para nós uma barreira para meditar a respeito. Né? Então, as pessoas tentavam tocá-lo, porque saía dele poder e curava a todos. Nós temos um caso que a gente citou aqui, né? Que Pedro, depois que o Cristo morreu, Pedro curava da mesma forma, e todos os apóstolos e vários discípulos. O pessoal levava, né, as pessoas para colocar pelo menos na sombra de Pedro para a pessoa ser curada. Eles rasgavam os vestidos, né, as roupas, e levavam um pedaço da roupa para as pessoas que estavam doentes ou que eram aleijadas para ver se curavam. Aí nós podemos parar aqui e falar sobre vibrações, tudo, não vai ser o momento. Nós, como a gente tem gravado, nos comentários passados, eu não me lembro quais, tem lá a gente falando sobre essas questões das vibrações e das doações de energia. E levantando, vamos pegar um exemplo dessa questão de falar em nome de Jesus, antes de eu continuar, é o caso do Chico. Você sabe que lá em Uberaba, o pessoal sabia quando o Chico estava passando na rua? Você sabe dessa história? Vinha um perfume em volta dele. E aí, o pessoal que trabalhava na rua que o Chico passava, quando ele voltava do serviço, elas paravam de trabalhar e iam para a porta para sentir o perfume do Chico. Porque quando enchia a rua de perfume, eles sabiam que era o Chico que estava vindo. Ele exalava dele um perfume que chamava a atenção de todos. Eu senti isso quando eu fui à casa dele. Ele era vivo ainda. O perfume é maravilhoso. A gente sabe que é de flores, mas a gente não sabe qual tipo de flor que é. Tamanha a representação do Cristo que ele significava. O Chico, se você tivesse passando perto do Chico, tivesse um lenço no bolso, por exemplo, aquele lenço ficava perfumado. A gente entrava na casa do Chico, parecia que ele estava entrando no paraíso. Tamanhas vibrações de carinho e de amor que a gente recebia. Os espíritos que habitavam lá, porque ele trabalhava em nome de Deus. Nós temos esses casos relatados por santos, e temos os casos relatados, por exemplo, da irmã
da Madre Teresa de Calcutá e da Irmã Dulce, também elas emitiam perfume por causa da alma, né? O cheiro é vibração, né? Precisa de uma certa mediunidade para isso. O Chico, em alguns momentos, quando ele falava de Deus, materializava uma luz no peito dele. Quem conta isso é o Divaldo, que estava conversando com o Chico, e o Chico falando de Deus, quando vê, eles começam a observar uma luz saindo do peito do Chico. E o Chico, sem graça, colocava a mão assim no peito, né, para que ele não, devido à humildade dele, não deixasse essas pessoas em constrangimento. Mas em determinados momentos se vê essa luz saindo do íntimo dele. Com Jesus, com certeza, os médiuns enxergavam a luz no tórax, na cabeça. Não é à toa que os santos, o próprio Cristo, São José, Santa Maria, são representados com halos na cabeça e com luzes saindo do coração. Porque os médiuns, eles enxergavam isso, que é a manifestação física da virtude. No plano espiritual, os espíritos, eles ganham luminosidade devido às virtudes. E aquele que não tem virtude, ele é escuro. Nós temos o caso do chamado Irmão Jacó. É um livro do Chico, que conta a história de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que desencarnou e foi levado para um bom lugar. Só que ele sabia que ele estava lá por caridade dos amigos dele, porque ele era o único que não emitia luz. Do coração de todas as pessoas que o visitavam, do tórax, falando coração, mas é do tórax, cada um tinha uma luz própria, né? E as mãos iluminadas. E ele, olhando para ele mesmo, ele não via essa luz. Aí ele procurou, então, um espírito superior e falou que ele queria ter essa luz. Aí o espírito superior falou, então desce na Terra e continua como espírito fazendo um trabalho que você fazia antes. Eu não vou contar o spoiler do livro para vocês verem, mas no fim das contas, depois de um sacrifício grande, em que percebeu a necessidade do sacrifício da humildade, ele ganha essa luz. E, na verdade, ela é ganhada, ela é obtida pelos esforços de cada um. Né? O pessoal fala assim, o Chico é iluminado. Não, ele se iluminou. Ele trabalhou para isso. Deus não deu luz para ele. Ele conquistou a luz nos esforços para vencer suas más inclinações. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, que vosso é o reino de Deus. Aqui é a bem-aventurança em Mateus, que ocorre no capítulo 6, e as bem-aventuranças, ela começa o capítulo 7, em Lucas, né? Ela começa o capítulo 5 de Mateus, que é uma bênção escutar o Cristo falando disso. Né? Olha, foram para os seus discípulos que ele falava. Existiam pessoas lá que não eram seus discípulos. Existiam os doutores da lei, os levitas, os fariseus que o perseguiam. Estavam tentando ouvir o que ele falava, ou ouvindo o que ele falava, para o acusarem, como nós vimos antes. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Essa fome não é só a fome física. Ele está falando daquela ansiedade que muitos têm aqui na Terra, a gente vê em vários níveis. A pessoa luta por igualdade social, por direito das mulheres, ela está com fome de justiça. Ela está com fome de ver igualdade no mundo. E o Cristo fala, vós sereis saciados. Por quê? Sereis fartos, porque o mundo vai evoluir e vai se tornar melhor. Bem-aventurados vós que agora chorais, aqueles que estão tristes, porque é a vez de rir. Ora, ele está falando para os deprimidos? Não, ele está falando para os discípulos dele. Então, para ser discípulo de Jesus, a pessoa teve que negar a si mesmo e segui-lo. Aí você já está no outro nível. Aí você vai chorar por quê? A angústia das suas próprias dores. Vai chorar por aqueles que sofrem, estão do seu lado. Pelo bem que você gostaria de fazer, ainda não tem capacidade de fazer. E aí essas pessoas que choram, se esforçarem, havereis de rir. O que significa isso? Vai obter a felicidade. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Lembra do início da nossa conversa? Olha só o que o Cristo fala. Isso aqui não é coisa de doido? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos excluírem e injuriarem,
e rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Esse 22 não representa exatamente o que nós estávamos falando, daqueles que, procurando a virtude, procurando o bem, são perseguidos? O Cristo tinha noção disso. E aqui falou. Então, se você busca o Filho do Homem, ou seja, busca o Cristo, os seus ensinamentos, e começa a fazê-los, com certeza vai vir ódio. E as pessoas vão excluir e vão injuriar, não é não? Quando a pessoa muda de vida, os amigos não dão uma sumida, não? Os amigos que antes eles saíam e aprontavam juntos, eles costumam seguir o mesmo caminho? Não. Não. E normalmente quem busca outro caminho costuma ser excluído, Sim. injuriado. Sim. Compreende a questão? Cristo sabia disso tudo. Então, não é motivo da gente estar sempre lendo aqui a Bíblia para entender que o Cristo já sabia disso, e mesmo assim ele falou, você vai rir. Se você chorou porque você foi excluído e injuriado, você vai rir. Você vai rir. Aí ele fala, regozijai-vos naquele dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, porque assim faziam os seus pais aos profetas. Ele fala, fica feliz nesse dia, em que nos maltratarem, injuriarem e rejeitarem. Grande é o vosso galardão aqui na terra? Não, a gente está sendo injuriado, chorando. No céu. Ele fala da vida espiritual. E esse céu é aonde? Aquele lugar que não tem ninguém? É o íntimo da pessoa. Ela se sente bem. Porque assim faziam seus pais aos profetas. Ou seja, muitos profetas foram mortos na história do povo judeu. Descobriram que era profeta depois. Foram mandados matar. E eles perseguiram aqueles que falaram em nome de Deus. Eles mesmos. Por isso que ele fala, os seus pais fizeram aos profetas. Aí ele fala, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Aqui nós podemos traduzir assim, todos aqueles que buscam a satisfação das riquezas materiais, que normalmente estão associados à gula, à sensualidade, ao poder, ao despotismo, você já tem sua consolação aqui na Terra. Então você não vai encontrar essa consolação no mundo espiritual. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ora, se nós já estamos satisfeitos com a justiça do mundo, não faz sentido a gente ter fome e sede de justiça. Basta, eu estou lembrando aqui das bem-aventuranças lá de Mateus, né? Porque lá ele fala mais claro, bem-aventurados vós que têm fome e sede de justiça. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. São os risos do mundo, os risos falsos que escondem atrocidades imensas, né? Os dentes são mostrados na forma de risada, mas o íntimo está cheio, usando as palavras dos espíritos que falam no Evangelho segundo o Espiritismo, cheio de rapina, de maldade. É um doce veneno, vamos dizer assim. Volto a perguntar, quantos de nós gostaria que o mundo nos aplaudisse, que fôssemos reconhecidos? É uma ilusão aqui na Terra. Se o mundo nos reconhecer, tomemos muito cuidado, porque algo está errado. Nós estamos vivendo pelo mundo, com o mundo e tentando agraciar o mundo. Enquanto que fazer a vontade de Deus é diferente. Fazer a vontade de Deus não nos coloca em acordo com o mundo. E aí Jesus fala, ai de vós quando todos os homens vos falarem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Há aqueles que enganam, que falam bem, há aqueles que utilizam a voz e o poder para fazer o mal, e há muitos aqueles que nós podemos usar uma palavra mais chula, mais puxa-saco, de quem tem dinheiro, de quem tem poder,
no desespero de obter alguma vantagem material. Se os homens falam bem, é porque alguma coisa está errada. A gente tem que ter sabedoria sobre isso. É diferente. Entre homens de bem, receber elogio do bem que fazemos é uma coisa, mas na sociedade não tem como ser assim. A sociedade não entende as coisas. Nós fazemos parte da sociedade. Então nós temos que olhar para nós mesmos com um olhar muito crítico. De que lado nós estamos? Do Cristo ou da sociedade? De Deus ou de Mamon? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós queremos realmente que as pessoas nos aplaudam? A maioria das pessoas, ela é estudiosa? Ela é esforçada? Ela é dedicada a fazer as coisas? Ou são pessoas que estudam parcamente, que pouco se esforçam e que preferem viver na preguiça? Quantas pessoas dizem que querem ser funcionários públicos para poder descansar? Está procurando um salário, um emprego, mas não um trabalho, enquanto que a lei da natureza é o trabalho. Quantas pessoas gostariam de ganhar um dinheiro fácil para viver sem trabalhar? E aí, como é que nós vamos chegar perto de Deus dessa forma? Não posso fazer isso comigo, não, porque é a alma que está evoluindo, não o corpo. O corpo evolui também, mas quem vai chegar a Deus não vai ser o corpo, vai ser a alma. E a alma precisa se desfazer dos preconceitos do mundo, se ligar a Deus. É difícil ter coragem de olhar para dentro de nós e falar: eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Receber crítica é fácil? Não. E se a gente critica a gente mesmo com rigor, aí as pessoas podem nos criticar à vontade. Não vai fazer muita diferença. Foi um treinamento que eu tenho exercido comigo há muito tempo. A pessoa pode falar o que for de mim, pode falar à vontade. Ela dificilmente vai ser mais crítica comigo do que eu mesmo. Então, acaba não ferindo, sabe? Porque eu sei que eu tenho muitos defeitos e eu não acho que eu sou bom. Pelo contrário, eu tento fazer o bem, mas eu vou acabar com os vícios, eu vou lutar contra eles. E isso é algo que o espírita precisa entender bem. O espírita, ele tem que ser muito cristão, ele tem motivos profundos para amar mais, porque ele sabe as condições do Cristo e do que o Cristo sofreu aqui, em detalhes. Em detalhes. É uma ilusão nós acharmos que nós estamos nesse planeta de sofrimento e somos um exemplo de bondade. Uma ilusão complexa. Eu, estudando o comportamento humano, algumas coisas vão me surpreendendo. Essa última semana, nessas 2 últimas semanas, o que mais me surpreendeu são as pessoas que gostam de falar que está tudo bem, está tudo ótimo, elas nunca falam que as coisas estão erradas. E isso é até incentivado pelos psicólogos. Mas é um erro você achar que para você estar bem aqui na Terra, tudo tem que estar funcionando bem e você tem que dizer que está bem sempre. Não, eu estou mal. Isso é ruim? Não, é bom, porque eu vou aprender a ser melhor. Como é que você está hoje? Estou com uma certa dor de cabeça, não estou bem não. Aí a pessoa, nossa, que pessoa para baixo, né? Que pessoa que acha que está tudo em paz, assim, pensa, olha e fala assim, nossa, por que falar isso? Não, a pessoa vai esconder. Você perguntou, tem que falar mentira. Estou com dor de cabeça, mas vou melhorar, me ajuda aí, ó. Faz uma massagem aqui, faz uma oração para mim, dá um passe, né? É assim que funciona. Me ajuda, gente que é espírita. Me benze, se for católico. Né? Como é que você está? Não estou bem, não, estou triste. Não, vamos animar, ué. Vamos que eu vou te ajudar. A pessoa tem que estar triste e ainda falar assim, não, eu estou bem para poder deixar os outros satisfeitos. Vamos ser realistas. Ah, mas isso é pessimismo. Aí aonde que o otimismo exagerado, ridículo e ilusório serve para alguma coisa na vida? Problemas fazem parte da vida. E eu tenho que acostumar com eles. Aliás, eu gosto de problema. Porque aí eu vou resolver e vou melhorar. Vida sem problema não funciona. Comodismo
não leva ninguém para perto de Deus. É preciso se dedicar ao bem, fazer o bem, e não achar que tudo tem que estar bem. Não são as circunstâncias que nos tornam bons, ou estarmos bem. Somos nós por dentro. Por dentro. Não tem problema essa questão de falar, você está bem? Não estou, eu não tenho condições. Imagina se você mente e força a barra e você está com uma condição infeliz e você vai fazer uma tarefa e não consegue realizá-la direito, colocando os outros em perigo. Faz sentido você falar que está bem dessa forma? Então são questões íntimas, profundas, que a gente tem que analisar. Se a gente seguir a regra do mundo, não costuma dar certo com isso aqui que a gente está lendo, não, chamado Novo Testamento, que é a vontade de Deus expressa pelo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a vós que ouvis isso, digo, amai-os aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Jesus fala assim, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E o profeta Isaías fala, ouviam com os ouvidos, mas não entendiam. Viam com os olhos, mas não enxergavam. Por que Jesus fala? Mas vós que ouvis isso, ou seja, você que tem condição de entender o que eu estou falando. Ele estava falando para os discípulos. Veja a inteligência de Lucas, né, nessas narrações. Aí ele fala, ele usa o imperativo afirmativo na segunda pessoa. Amai aos vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Olha que coisa profunda. Olha, se você ama o inimigo, como é que você não vai amar o amigo? Se você faz bem a quem te odeia, como você não vai fazer bem a quem você ama? Ele colocou o ponto essencial, o amor acima de tudo. Por isso que a nossa doutrina santa diz, fora da caridade não há salvação. Não escolhe as pessoas, é preciso fazer a caridade. Infelizes aqueles que acham que vai viver a vida aqui na Terra e porque a própria pessoa se acha virtuosa, ela vai ficar bem quando ela morrer. É uma ilusão muito triste isso. Não tem jeito de ser caridoso, de seguir Deus sem fazer o bem. É ação. É falar com amor, é ter a intenção de auxiliar, é agir pelo bem do próximo. E isso é o que o Cristo ensinou e fez, porque ele morreu por nós. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Quando ele fala orai pelos que vos caluniam, olha aqui, ó, a inteligência disso tudo. Bem-aventurados quando vos odiarem, quando vos excluírem. Ele fala, ora por eles. Porque além de você receber o galardão no céu, você vai auxiliá-lo. Ou seja, aqui ele está dizendo, nenhum filho de Deus deixa de ser ajudado. Todo filho de Deus precisa receber a bênção da ajuda do Pai. E nós somos os intermediários para isso se nós optarmos por trabalharmos para Jesus. Mas vem as consequências profundas. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Aqui nós podemos gastar um tempo falando sobre essa face. Por quê? O que é essa face? Então, eu quero dizer que o indivíduo me bate, você fala, bate de novo? Claro que não. Se lhe baterem na face com ódio, mostra amor. Se lhe baterem na face com egoísmo, mostre desprendimento. Se lhe baterem na face com vaidade, mostra simplicidade. Se lhe bater na face com arrogância, mostra humildade. Se lhe bater na face com violência, mostra a paz. Olha a profundidade disso. E a gente acha que é apanhar de novo. O nosso orgulho, ele nos cega. A nossa vaidade nos torna pessoas cheias de ilusão. Nós nos achamos melhores que os outros, mesmo vivendo situações graves. A gente tem que perguntar para a gente mesmo, a situação está dando certo? A maneira como eu estou vivendo está me fazendo bem? Eu preciso buscar Deus com todas as minhas forças.
Eu preciso encontrar Deus do fundo do meu coração, lá no primeiro mandamento, trazido por Moisés há 5.600 anos atrás, aproximadamente. Olha só, desde aquela época a gente recebeu essa informação e a sociedade não nos ensina isso. A sociedade, ela não é uma sociedade ligada ao Cristo. Ela pode se dizer cristã. Até pouco tempo atrás, o nosso governo era católico. Ele era ligado à igreja. E a religião oficial do Brasil era o catolicismo. O que adiantou? As pessoas se tornaram melhores? Então, o entendimento do Cristo ele é íntimo, ele é profundo. Ele não é por sistemas ou leis. Ele é pela boa vontade do discípulo do Cristo. Algum questionamento? Não. Não vai questionar nada, não? Tá bom. Não, só concordar. Eu concordo. Eu acho que tem que refletir muito sobre tudo que você falou hoje. Eu já não lembro mais, espero que tenha gravado, a memória é fraca. Eu lembro. Eu gravei. Foi muito bom, eu não vou esquecer. Mas a nossa luta que nos vai fazer cheios de amor. Gente, vocês imaginam, daqui uns 50 anos para nós, e uns 450 para a Dona Maria Zélia, nos encontrarmos no plano espiritual e juntos falarmos das nossas melhoras, do nosso crescimento íntimo, do quanto que nós aprendemos com Cristo, lendo o seu Evangelho, quanto podemos ajudar os nossos semelhantes, a nossa família, o quanto de coisa boa nós vamos poder falar, colocando a boa vontade para trabalhar para o Cristo. Um grupo que trabalha para Jesus pode levar a luz dele a todas as pessoas que necessitam a sua volta, desde o vizinho que já recebe as bênçãos das orações em casa, quanto às pessoas que estão na rua passando. A mediunidade, a sensibilidade pode ser usada para isso. Eu lembro que eu estava na rua mais de uma vez, um amigo espiritual falava, aquela pessoa, Thales, faz uma oração para ela. A primeira vez eu perguntei por quê, ele falou, porque ela está precisando, você acha que fazer um Pai Nosso para uma pessoa vai fazer mal para ela? Então faz, rapaz. Fiz, não queria nem saber o que ela tinha. Um espírito chega para mim e pede para eu orar para outro, que mal tem nisso? Nós temos a oportunidade de ajudar todos, nós podemos olhar para uma pessoa na escola, no trabalho, sentindo que ela não está bem, Senhor, proteja aquele irmão, faça um Pai Nosso por ela. Que mal tem isso? É o pensamento trabalhando com Jesus o tempo todo. Manuel, meu filho, você faz a oração final? Faço. Beijo a todos, fiquem com Deus. Amém. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, os nossos atos e pensamentos se voltem a Ti. Hoje o trabalho em Teu nome seja constante e que não descansemos até vencermos nossos vícios e defeitos. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos, por Teu auxílio, pelo amor que recebemos de nosso Pai Celestial, na forma do sustento, das amizades, das oportunidades de crescimento. Obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, filho. Guilherme. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite Guilherme. para todo mundo. 7 horas, sábado.